Olá pessoal, tudo jóia? Pessoal, gostaria de fazer uma reflexão aí com vocês a respeito de um tema, né? O mal não vem de Deus, né? O mal não vem de Deus. Deus é amor, né? Então, tudo aquilo que é de bondade, tudo aquilo que é de bom, vem de Deus. Mas o mal ele não vem de Deus. É comum a gente ouvir entre os irmãos protestantes, entre irmãos católicos, principalmente entre aqueles que se converteram recentemente, eles falam assim: Deus prova aqueles que lhe ama. Realmente, Deus permite que sejamos provados muitas vezes, mas não vem de Deus a aprovação. Não é Deus que envia aprovação para mim, não é Deus que quer que eu sofra. Deus, pelo contrário, Ele quer que eu seja feliz, que eu viva uma vida vitoriosa. Tanto é por isso que Ele veio na cruz e derramou seu sangue naquela cruz por mim e por você. Deus, Ele quer nos fazer feliz. Ele quer que estejamos sempre felizes na presença dEle. Então essa forma de pensar que Deus prova, que Deus envia provações, é uma forma errada, né? Por exemplo, as pessoas usam muito aquela passagem, olha lá, aquela passagem de José do Egito. José do Egito foi vendido pelos irmãos ao Egito. Depois veio uma grande fome na região. E onde que foi parar o pai de José e os irmãos de José? Foram parar lá no Egito. Quando José era governador do Egito, olha que bênção, Deus transformou José em governador do Egito. Nossa, eles venderam José para o Egito e Deus transformou José em governador do Egito. Nossa, que maravilha! Não deixa de ser maravilha. Deus realmente usa a maldade, usa os erros para fazer algo bom, para tirar algo bom lá na frente. Por isso que Deus é amor. Mas só que não era o projeto de Deus mandar José para o Egito. Aí vamos ver por que José, por que a família do Egito, de Jacó, né, foi parar no Egito. Por que aquele povo de Israel se multiplicaram no Egito? Ficaram 40 anos no deserto? Vamos refletir. Quando Deus prometeu a Abraão uma descendência numerosa como as estrelas do céu, Ele prometeu Isaque, o primeiro filho unigênito, a Abraão. E de Isaque formaria uma grande nação, numerosa como as estrelas do céu. Só que Abraão chega até sua mulher, que na época se chamava Saraí, e fala: Saraí, Deus me revelou uma grande promessa. Você é estéril, mas Deus vai trazer um menino no seu ventre. E esse menino Deus vai transformar numa grande geração. E Ele falou para mim contar as estrelas do céu. E verás se pode contar as estrelas do céu. Tamanho será a sua geração. Saraí, com a fé abalada, porque era estéril, de idade avançada, falou então para Abraão: então tome a minha serva, a minha empregada, tome a minha serva e tenha com ela o filho que Deus prometeu para você. Abraão, no seu momento de fraqueza, também duvidou um pouquinho da sua fé, não deixa de ser. Tem o filho com a serva, que deu o nome de Ismael. Passou um tempo, não era aquele o projeto de Deus. Deus não falou para Abraão: vou fazer você uma descendência enorme através do filho da serva da sua esposa. Deus falou que Ele faria uma nação enorme através do filho de Saraí, que era a esposa de Abraão. Logo depois, o projeto de Deus na nossa vida acontece.
Não importa os nossos erros, mas Deus, ele é fiel para realizar os projetos que ele tem para nós. E foi assim com Abraão. Abraão teve com Saraí, que já não se chamava mais Saraí, mas Sara. Mudou o nome para Sara porque ela seria a mãe de uma nação grandiosa. Então, Abraão tem com Sara seu filho Isaque. Aquele Isaque que Deus pediu para que Abraão ofertasse lá no Monte Moriá e tal. Vocês conhecem a história? Aquele mesmo Isaque. Por que tudo isso? Por que Deus pediu para Abraão, provou Abraão? Para ver se Abraão estava se preparando, porque Abraão estava fraco na fé. Caiu. Então Deus, ele provou, ele quis ver Abraão, a fé de Abraão. Mas lá na frente, Isaque gera filhos. Jacó, filho de Isaque, neto de Abraão. E Jacó é aquele que brigou com o anjo pedindo a bênção. E Jacó é o pai das 12 tribos de Judá. Jacó é o pai das 12 tribos de Judá. E uma delas é José do Egito. Que a turma fala José do Egito. É o José que foi vendido ao Egito. Mas José não foi vendido ao Egito. José foi vendido a um povo chamado Ismaelita. Ismaelita por quê? Porque eram descendentes de Ismael. Então José entregou nada mais, nada menos que os irmãos de José entregou José nada mais, nada menos que aos seus parentes. Vamos falar assim, aos primos, aos descendentes de Ismael, que era o filho da serva com Abraão. Então, José do Egito foi entregue ao povo, aos descendentes, os ismaelitas, descendentes de Abraão também, e eles venderam José para o Egito. Veja só. Então lá atrás, por causa era o projeto de Deus acontecer tudo aquilo? Não. Se Abraão fosse fiel aos mandamentos de Deus, não estou falando que Abraão não foi um bom homem, Abraão teve um momento de dúvida. E esse momento de dúvida, de fraqueza na fé, gerou um filho chamado Ismael, que foi o mesmo que vendeu José para o Egito. Veja só, quanto sofrimento é gerar frente, que não era para existir. Tanto sofrimento que foi gerando na vida, porque foi um ato de desobediência, um ato de pequenez na fé. Então, Deus, ele não manda as provações. As provações, elas são consequência das nossas escolhas. Por exemplo, o povo ficou no Egito, depois Deus libertou eles através de Moisés, tirando eles para o deserto. O deserto era para ser tão rápida a passagem no deserto, se aquele povo fosse obediente a Deus. Mas conforme eles foram desobedecendo a Deus, aquele povo ficou 40 anos no deserto. E a geração que morou lá no Egito, que saiu do Egito, nem pisaram na terra prometida. Está entendendo? Então veja bem que Deus, ele não é a favor do nosso sofrimento. Deus, ele usa o nosso sofrimento, usa a dor, usa das provações para nos converter, para nos fazer melhor. Então, essa é a dica que eu queria deixar, essa era a reflexão que eu queria deixar, né, para você e para mim. Temos que estar atento, né? Há um acusador no céu, que foi expulso do céu, que nos foi dado a libertação desse acusador através do sangue de Jesus Cristo. E se nós tomarmos posse desse sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, nós podemos ser verdadeiramente livres e ter uma vida abençoada. Não sem provações, porque somos falhos. E Deus certamente saberá usar as provações para nos fazer melhor. Amém? Fica com Deus, amado. É isso aí.